A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Com que prazer, diariamente, por uma vocação de Deus, eu estou aqui neste canal de televisão, nesta estação de rádio, para ser uma voz profética, como disse o profeta Isaías, aquele que lhe diz, este é o caminho. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre chamado de Deus. Você sabe que ser um cristão, ou melhor, para ser um cristão convertido, isto só acontece quando a pessoa tem um chamado. É um chamado. A pessoa às vezes está no fundo de um poço, atrás das grades de uma prisão. Está num mundo de trevas espirituais envolvidas com o ocultismo, ou então numa dependência química violenta, a sua mente toldada, o seu coração esfacelado, sua vida esboroada. Ela pode estar no mais profundo do abismo. Mas se ela é uma pessoa eleita de Deus, ela tem um chamado. E haverá um dia, e cada um tem este dia determinado por Deus, em que a pessoa entende, recebe e responde ao seu chamado. Isto é maravilhoso. Então quer dizer que o cristão é um chamado. Foi um chamado de Deus. E nesta chamada, ou chamado, Deus nos concede uma missão. Nós temos uma missão. Ninguém vem a esta terra sendo um cristão predestinado em amor, sem que tenha ouvido o chamado ou ouvirá este chamado e vai cumprir uma missão. Eu estou aqui no cumprimento de uma missão. Posso lhe dizer que não tenho nenhuma capacidade especial, não tenho nenhum dote especial, não fui orquestrado numa escola de marketing, zero, possibilidade zero. Mas eu tenho um chamado santo de Deus, com uma missão específica, de ser um pregador, de ser um arauto de Deus, de ser um porta-voz do Senhor, de ser um pastor que cuida de almas. Então esta é a minha chamada e esta é a minha missão. Você tem uma missão. Todas as pessoas evangélicas, cristãs, têm uma missão. E a principal, há várias áreas de envolvimento com Deus, mas a principal delas é falar de Jesus Cristo, é proclamar o Evangelho, é gerar esperança eterna, segurança eterna da salvação. Esta é a nossa missão. Eu me recordo que eu estava com minha esposa, minha família, cumprindo uma missão missionária em Portugal. Estávamos criando a igreja de Lisboa e recebi um dia uma visita de uma senhora, de uma médica, e que me disse: apóstolo Miguel Ângelo, eu venho lhe acompanhando já há algum tempo pelas estações de rádio e eu decidi vir a esta igreja porque eu tenho uma pergunta e dependendo da sua resposta eu ficarei ou não no seu ministério, no seu apostolado. Eu disse: pois não, por favor, tenha liberdade. E ela disse: olha, eu só quero saber uma coisa.
se eu morrer hoje, seguindo a doutrina que o Senhor prega, a sã doutrina da graça de Deus, e tendo a convicção e a esperança que o Senhor me transmitiu, eu vou, se eu morrer hoje, vou para o céu ou vou para o inferno? Eu disse, a senhora, se crer da forma que eu ensino, como Paulo ensinou à igreja gentílica, se a senhora seguir os mandamentos conforme a Bíblia instrui, se a senhora confessou Jesus como Senhor e Salvador, o senhor tem um selo, o selo da redenção, selado para a redenção. Nós não fomos postos para a ira, para o inferno e para o diabo e os seus anjos. O céu é para o eleito de Deus, é para o escolhido, é para o filho, é para o justo. Então ela disse, eu vou ficar com o senhor nesta igreja, porque eu percorri vários ministérios e eu fiz a mesma pergunta e todo mundo me respondeu da mesma forma. Olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Daqui para frente não há certeza de nada. Eu disse, esta incerteza que gera uma insegurança, que rouba a paz, é a falta da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, há mais de 40 anos que eu falo de Jesus, eu falo da esperança, da eternidade, mas há duas coisas que eu faço peremptoriamente. Primeiro, eu luto pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo lugar, eu defendo este Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu posso estar em qualquer nível da sociedade. A primeira coisa que eu me empenho em defender é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo disse isto. Ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, Paulo primeiro fala de uma incumbência de Deus. Qual foi a incumbência? Defender o Evangelho. Depois ele diz no versículo 27, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele diz, lutar e defender. Eu gosto muito da defesa do Evangelho, porque há muita gente que se esconde, tem vergonha do Evangelho, diz que não discute religião, mas isso, você sabe, não é correto. Eu gosto de defender o Evangelho. Por quê? Porque eu estou defendendo a única causa verdadeira. Eu estou defendendo a palavra, porque a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Defender o Evangelho é defender a única palavra verdadeira, certa, correta, transformadora, geradora de vida. Como eu não defenderia o Evangelho se foi o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que me trouxe aqui? Pastor, e como é que o senhor defende o Evangelho? Dando testemunho da minha fé. Meu amado, eu lhe digo uma coisa, se Deus não fosse real, se a palavra de Deus não fosse verdadeira, se Jesus não fosse Deus, eu não poderia estar aqui neste dia. Eu não poderia estar aqui neste dia. Se eu pensasse que Jesus foi apenas um profeta, ou um mártir, ou um revolucionário, eu estaria morto, ou quizás amputado de uma perna, ou jogado no fundo do poço.
Mas eu vou dizer, como disse o profeta, tão certo como ele existe. Eu sou testemunho desta verdade. Por isso eu tenho que defender o Evangelho. Porque tem gente defendendo o ocultismo, defendendo a ideologia de gênero, tem gente defendendo as coisas mais absurdas. E que são contra Deus. Como a igreja poderia ficar calada? Como eu poderia cerrar os meus lábios e dizer, olha, é Deus quem tem que fazer, eu vou ficar aqui no meu canto? Não. Paulo disse, eu defendo a minha fé, eu defendo o Evangelho, eu luto a luta evangélica. Então esta é a minha função há mais de 40 anos. Sou conhecido em muitos lugares do mundo como um homem da defesa da fé e da luta evangélica. Eu não luto por partidos políticos, eu não luto por time de futebol, eu não luto por ideologias, eu luto e defendo o Evangelho. Você sabe por quê? É a única coisa que vale a pena. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, às vezes eu converso com pessoas que me encontram em algum lugar público e dizem, apóstolo, eu não gosto de discutir religião. Eu também não. Religião não serve para absolutamente nada. Religião só serve para discussão, são fábulas, são genealogias, não serve para nada. Religião não serve para nada. Mas o Evangelho, a palavra de Cristo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, não fora esta palavra, eu estaria morto. Não fora a verdade do Evangelho, eu estaria literalmente perdido. Mas um dia, eu já lhe contei, você que me acompanha aqui, eu já disse isto aqui durante o ano dezenas de vezes e não me calarei. É para segurança. Eu era um jovem de 21 anos. Lá em África, em Angola, tive um acidente no exército. No auge do frescor da minha jovialidade, 7 fraturas, 2 expostas na perna esquerda, perna direita, bacia, cóccix, braço, rosto desfigurado. Eu fiquei 9 meses no CTI. 9 meses. Eu convivi com a morte. Eu vi tanta gente morrer ao meu lado. E ali, quando a minha vida virou como um legume, desenganado pela medicina, necroses ósseas, necrose de tecidos, ossos expostos. Estou lhe falando de mais de 40 anos atrás, então não havia tecnologia, não havia cirurgia plástica, não havia cirurgia reconstrutiva, mas naquele estado depauperado, Deus enviou um anjo. Aliás, Deus sempre envia anjos para fazerem bem a minha vida. E naquele leito de enfermidade, eu ouvi a palavra curou a minha alma, trouxe vida ao meu espírito. A palavra me salvou. E quando eu confessei a palavra, e a cura veio instantaneamente à minha alma, ao meu espírito, eu disse, meu Deus, quantas vezes o senhor padre se sentou aqui do meu lado para contar histórias e jogar cartas de baralho? Nunca me falou de Jesus, nunca trouxe uma Bíblia, nunca me mostrou o caminho, nunca me proporcionou vida.
Mas quando aquele anjo pediu que eu abrisse a Bíblia, eu disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, a mudança foi da morte para a vida, das trevas para a luz. Então eu tenho que defender o Evangelho, eu tenho que lutar pelo Evangelho, eu tenho que guardar esta fé e dizer às pessoas, meu amado, tudo que você for fiel fora de Jesus, fora da Bíblia Sagrada, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você não terá segurança hoje, nem do seu futuro, nem da sua eternidade. Por isso, às vezes, você vê plásticos, adesivos nos carros. Onde você passará a eternidade? Eu vou lhe dizer uma coisa, 95% das pessoas neste país não sabem onde vão passar a eternidade. Duvidam de Deus, duvidam do céu, duvidam delas mesmas, duvidam da palavra. Então, Deus me levantou para defender a fé. Deus me levantou e me deu uma missão de lutar. Então ele falou, Paulo disse, temos que lutar pela fé evangélica, quer dizer que não é fácil ser o evangélico. Especialmente no mundo que nós vivemos hoje, onde você vê as coisas mais absurdas. Pastor, mas eu tenho visto notícias, às vezes se levanta um movimento onde todas as posturas dos líderes são contrários a Deus. A Bíblia diz que quem almeja o Evangelho, quem aspira o episcopado, excelente obra dizer, mas tem que ser marido de uma mulher. Pastor, é possível ser um cristão vivendo um contexto contrário a esta determinação de Deus, um homem e uma mulher? É possível uma pessoa que convive maritalmente com a pessoa do mesmo sexo ainda dizer, eu sou um evangélico cristão? Não. Deus, quando criou o homem e criou uma mulher. E a igreja de Jesus, que respeita o mundo inteiro, ela não tem que se curvar e dizendo, não, mas agora nós temos uma ideologia de gênero, menino pode escolher ser menina, menina pode escolher ser menino, negócio, sabe, cada um decide. Não, Deus já decidiu, não existe isso aqui. O que existe é que as pessoas não querem abandonar a sua vida de pecado e querem se acobertar por uma placa numa porta dizendo igreja, mas mantendo um estilo de vida pecaminoso, e não existe. Porque só o perdoado é salvo. Se não houver perdão, não há salvação. E a salvação também quer dizer regeneração, mudança de vida. Paulo diz, olha, nem o beberrão, nem o idólatra, nem o efeminado, nem o sodomita, nem o mentiroso herdarão o reino de Deus. Ele diz, tal fostes alguns de vós. Mas lavados no sangue de Jesus, então tal fostes. Significa que a pessoa, ela pode vir à igreja e para a igreja no fundo do poço. Mas quando ela ouve a palavra, tem que haver mudança. Tem que haver transformação. Ela tem que passar da morte para a vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, pode ser o fumo, a bebida, a droga, o sexo ilícito, a opção sexual. As coisas velhas passaram. E agora? Agora tudo se faz novo. Então, eu estou aqui exatamente na mesma função de Paulo, defendendo o Evangelho e lutando pela fé evangélica. Você sabe que eu não perco a oportunidade de falar de Jesus, porque eu sei que Jesus é o único caminho, verdade e vida que leva à salvação. Você não pode nadar e morrer à beira da praia. Há muita gente que nadou, não, porque a minha tradição ocultista e tal, e depois morreu na beira da praia, não tem vida eterna. Porque ouça uma coisa, céu e inferno são verdade. Então diz que Paulo estava sendo preso e
houve um momento que ele pediu ao tribuno, olha o que diz aqui, Atos 21, 39. Ele disse, rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo, fez-se um grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, irmãos, ouvi a minha defesa perante vós. Mesmo na hora da prisão, Paulo não fechou a boca. Paulo não se omitiu. Ele sabia que aquilo estaria contribuindo para o seu bem, para o bem do reino, e ele pregou a palavra e houve um impacto tremendo. Então Paulo aproveitou a oportunidade para pregar. Ele contou a sua própria história de vida. Como Cristo mudou a vida dele, como Deus funcionou na vida dele, como ele produziu um impacto na vida de tanta gente. Então, sua história de vida é a sua grande história. Ninguém nesta terra sabe contar a minha história melhor que eu. Ninguém sabe contar melhor que você. Então diga a todos como é que você conheceu Jesus, como é que ele mudou a sua vida, como é que o Espírito Santo lhe ajudou. E você sabe, nem tenha medo, porque a Bíblia diz que abra a tua boca e Deus encherá de palavras. Eu creio nisto. Eu luto pela fé evangélica, eu defendo o Evangelho. Não defenderia mais nada nesta terra, porque mais nada merece crédito que só a palavra de Deus é digna. Claro que todas as situações precisam de ter crédito, mas estou lhe falando de in extremis. Só a palavra de Deus é digna de crédito. Até a Constituição brasileira, você sabe, está querendo, povo aí, estão querendo fazer mudanças na Constituição. Esta palavra não muda. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo. Eu te exalto. Eu proclamei a tua verdade e a tua palavra. Essa palavra não volta vazia. Essa palavra é vida. E que neste momento, Senhor, esta palavra de vida entre no coração como uma semente e comece agora a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Meu Deus, que este homem seja agora curado, que esta mulher seja liberta, que esta pessoa algemada nas suas emoções seja totalmente transformada para a glória do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Hoje é terça-feira, se você me assiste na Bandeirantes, às 10 horas da manhã temos Escola Bíblica com o Bispo Daniel, e amanhã à noite, 7h30 da noite, um grande encontro apostólico e profético com o apóstolo Miguel Ângelo. E esta palavra tem feito um ecoar em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, tem transformado vidas, situações, gerado curas. Você precisa de ouvir a verdade. Aliás, Jesus disse, errais porque não conheceis a verdade. Quando eu não conheço a verdade, eu sou suscetível de ser arrastado pelo erro. Mas quando eu conheço a verdade, a Bíblia diz que a verdade me liberta. Eu sou livre para fazer pessoas livres. Amém? Venha estar conosco aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Nós temos esta linda catedral. Imagina, já estamos no final de ano e queremos viver intensamente esses dias até se completar o ano de 2016. Quero viver o melhor para que quando 2017 chegar eu tenha a plenitude, a vitalidade, o envolvimento absoluto e total com a obra de Deus e o chamado de Deus. Venha estar conosco. Nosso telefone de contato é o 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiros para lhe ajudar. Olha aí, tenha um dia muito, muito, muito feliz e vitorioso. Amanhã eu volto,
Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, a nossa igreja, o nosso povo, nos unimos e dizemos: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.